local onde era a residência dos familiares. Ele foi convidado para prestar um auxílio sobre a questão física que se encontravam naquele momento. Doutor, mesmo depois dessa aplicação, ele continuou tendo contato, frequentando a residência da família. Como é que era essa relação dele, mesmo depois dessa aplicação, sem consentimento? Não, depois da aplicação ele não teve contato. Ele não teve mais contato. Depois de janeiro, quando foi aplicado, não teve mais contato? Não teve mais contato em janeiro. Qual foi a última vez que ele esteve com a Didi antes da morte dela? Janeiro. Essa foi a única vez que ela fez essa aplicação? 2 ou 3 vezes ele esteve na residência e viu a falecida. Doutor, por que ele não fez essa denúncia antes, quando ele realmente foi, né, essa vítima, aplicaram nele essa medicação? De certa forma, se resguardou para não prejudicar ninguém. O que ele pode contribuir com a investigação? Ele pode relatar a forma como encontravam os familiares lá no local. E ainda tem a dizer, como foi dito em um outro momento, que ele foi procurado pelo Ademar e pelo Bruno a respeito das orientações para educação física. Quanto, em dado momento, num outro encontro, uma dos familiares que estavam na residência se encontrava bem debilitada. Foi quando, então, foi solicitado auxílio dele em uma possível recuperação da estrutura corporal, depois que saiu do hospital. Nesse momento você está ouvindo o advogado Mussa, ele que é advogado do personal trainer Atos, que está aqui na delegacia e vai prestar esclarecimentos nesse momento. Do hospital, foi levado para a residência, ela foi bem debilitada e o Atos foi chamado e se surpreendeu quando viu a pessoa naquele estado, fralda, com uma aparência cadavérica, como ele utilizou o termo. Você descarta a possibilidade, então, do Atos ser coautor com toda essa situação? Sim, eu até questionei e tenho falado com ele a respeito do seguinte ponto. Atos, foi você quem ensinou como fazer a aplicação de algum tipo de anabolizante, seja Potenai, seja a ketamina, seja qualquer outro tipo de asteroides? Não fiz. O meu treinamento era destinado somente à estrutura corporal. Beleza, mas a estrutura corporal, ela também, muitas das vezes, faz com que o cliente, o pseudo-cliente, queira utilizar aquele tipo de material ilícito. E ele disse que não. Pelo contrário, ele tomou conhecimento, que foi uma das formas do atrito dele com o Ademar, pelo fato de fazer o uso e justamente pensarem que era o Atos quem fornecia esse material para ele. Agora, doutor, você foi sabia aí por que ele denunciou, doutor? Denunciar gera, muitas das vezes, entendam, muitas das vezes quando você leva uma denúncia, você se expõe muito. Então, o Atos preferiu se preservar e se manter calado. Ele não era usuário de ketamina? Não, ele não é usuário de ketamina, até porque a ketamina, ela causa uma lentidão na pessoa. A pessoa fica lerda, meio que paralisada. E os outros anabolizantes, que são utilizados para os exercícios, eles são estimulantes. Eles são voltados para a força e não para quem está na lentidão. Ele falou sobre a seita, que em um desses encontros ele chegou lá e teve um momento em que ele encontrou várias pessoas lá na casa, sentados no sofá, com um olhar muito fixo para um telão, onde passava um vídeo, salvo engano, um vídeo de 10 minutos e outro vídeo de 5 minutos, que eram tipo diretrizes e normas dessa seita. E ele foi convidado também várias vezes. Me relatou ainda que os funcionários lá do salão também eram envolvidos pelo fato de serem acuados, se sentirem acuados, ao ponto de, ou você participa ou você vai pagar a conta. Isso foi o que ele também tomou conhecimento
e relata, palavras do Atos. Doutor, eu queria que você deixasse claro pra gente, ele iria na residência para participar desses encontros religiosos ou para fazer a consultoria, né, para esse processo de reestruturação corporal da cunhada da Dídia? Não, na verdade ele era atraído, veja bem como eram modos, né? Ele era atraído para fazer o socorro físico. E quando chegava lá, como foi o caso, ele chegou lá e se deparou, no momento em distração, conversando com um dos familiares, e a falecida veio por trás e aplicou na área do bíceps ou do tríceps a ketamina utilizada dentro de uma seringa de insulina, de agulha de insulina. Foi o único contato dele com a ketamina. Até porque a ketamina, como eu disse, causa lentidão. E na hora, qual foi a reação dele, doutor, quando ele fez essa... Foi de repúdia e aborrecimento, né? Então, tanto que foi um dos motivos também para não ir mais, porque já estava demais, é como ele disse, né? Doutor, já estava demais, insuportável aquela situação de ver aquele pessoal como se fosse um zumbi. O senhor falou que ele não sabia que era ketamina na hora. Como é que ele soube? Ele soube agora, soube depois que o caso viralizou? Como é que foi isso? Quando o caso viralizou. Aí ele soube que era ketamina. Aí ele soube que era ketamina. Naquele instante lá não sabia, porque podia utilizar-se qualquer outra substância. Mesmo utilizando agulha de insulina, pode ser qualquer outra substância. Não era o que então? Ele procurou médico nem nada? Não, ele não procurou médico. Ele disse que ele sentiu uma leve leseira, como foi o termo utilizado. Ele disse, doutor, me senti um pouco leso, mas isso não passou disso, né? Então a dosagem deve ter sido muito mínima, ou naquela beliscada da aplicação que foi feita nele, não foi o suficiente para então derrubá-lo. Nesse momento você acompanha informações com o advogado do personal trainer Atos, que já se encontra aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, está no aguardo para ser ouvido, vai prestar esclarecimentos nesse momento. Tenho sim. Inclusive foi mencionado e dito por ele, pelo Atos, que em momento algum, quando ele foi procurado, foi para os tratamentos de fisiculturismo, para fazer o uso das disciplinas e possível dieta que ele passava, mas não para o uso de ketamina. A ketamina já é uma consequência posterior em outro momento que o Atos não conhece. O Atos sabe dizer se eles usavam outros anabolizantes além da ketamina, se eles utilizavam para justamente efeito de fisiculturismo, essas coisas? Sim, faziam uso também de substância potenai, ele disse, e de outros. São vários elementos. A Dídia ou todo mundo lá? Todos eles. Perfeito. Nesse momento, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Estamos aqui, o advogado de defesa do personal trainer Atos falou nesse momento aqui com a equipe de imprensa que está posicionada aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. O personal já chegou aqui para prestar esclarecimentos, está na sala já prestando esclarecimentos aqui na unidade policial. Inclusive o advogado chegou a falar que assim que ele sair, ele vai trazer todos os detalhes aqui para a coletiva que foi feita aqui com o advogado de defesa do Atos. Inclusive, o advogado chegou a informar que em fevereiro desse ano, o Atos foi até a residência da ex-sinhazinha Dídia Cardoso, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, onde ela chegou a injetar, sem a permissão dele, o uso da ketamina, que é um anestésico para animais de grande porte, sem autorização, inclusive, do personal, mas ele informou que apenas foi essa vez, chegou aí pelo menos 3 vezes na residência da Dídia Cardoso, onde eles chegaram a pedir que eles entrassem nessa seita, mas ele não aceitou e que inclusive ele foi aí com a Dídia, e aí a Dídia acabou injetando nele aí a ketamina sem a permissão do Atos. Ele estava de costa quando ela chegou e injetou essa droga, essa substância nesse personal trainer, mas o contato com ele, de acordo com informações do advogado, seria apenas para os treinos de Dídia Cardoso, para aí que ela pudesse ficar com uma estrutura física melhor. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes com o advogado de defesa, ele que está aqui, conversou com a equipe de imprensa e informou que acredita no cliente dele, de todas essas coisas que ele contou para o advogado de defesa. Nesse momento, o Atos já está em uma das salas aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia e daqui a pouco a gente também vai tentar conversar com ele. Volto com você aí no estúdio.